Boa noite. Hoje vamos começar um novo tema, que é influência em dados. É o tema que veio para o concurso da Receita Federal com a banca da FGV. Então é um edital bem interessante e ele tem uma parte de linguagem de programação para data science ou ciência de dados. Então tem Python e R. Então eu vou começar por Python, ok? Aí eu peguei 5 questões para resolver hoje da banca FGV. Só para iniciar, assim, a gente não tem problema nenhum, vamos só dar uma relembradinha em Python. Então, o que que é Python? Python é uma linguagem de programação. Essa linguagem de programação, não, o nome Python não tem nada a ver com a cobra, ok? Por mais que apareça o símbolo dela por aí. Tem a ver com um Monty Python, que era um seriado que aparecia na Inglaterra ou em algum país europeu na época, ok? Mas ficou meio que configurado a cobra, digamos assim, né, na brincadeira. É uma linguagem de alto nível. O que é uma linguagem de alto nível? Uma linguagem mais próxima do ser humano, né, daquela nossa linguagem falada, então é mais fácil da gente entender e programar. É uma linguagem que ela é interpretada, ou seja, você constrói o seu programa, você salva, por exemplo, em ponto .py, tá? Que a gente vai estar utilizando ponto .py para poder estar rodando. Na hora que eu rodo, ele já interpretou e executou, ok? Eu não preciso estar fazendo nenhum tipo, tá, de compilação e executando um outro programa. É uma linguagem indentada, a gente vai ver isso no exercício, o quanto é importante que são os espaços, tá? Cada linguagem tem um tipo de indentação diferenciado e Python, ela tem os marcadores dela de início e final de linguagem em função de indentação. É orientada a objetos, ok? Ela é imperativa, funcional, tem uma tipagem forte e dinâmica e a gente vai ver isso bem direitinho, tá? Então ela avalia as expressões, mas ela não corrige, por isso que ela é chamada de tipagem forte, ok? Os tipos de dados é o inteiro, que são dados inteiros, tá? Não divisíveis, float, que é dados de ponto flutuante, que são aqueles divisíveis, e strings, tá? Que vão ser letras ou até números, caracteres, né? Mas considerados como strings, e eu ainda vou ter dados booleanos, que é o tipo VOF, por exemplo, mas eu não vi nada aí sim nas questões ainda. Não sei se eles chegam a perguntar alguma coisa do gênero. Questão número 1. Analisa o trecho do programa escrito em Python na versão 2.7 mostrado a seguir, e aqui está o trecho do programa. Bom, lembrando, eu achei 50 e poucas questões nas últimas provas, tá? Só que essa aqui, ó, tá? Eu já traduzi para Python 3. Então, hoje, atualmente, a gente usa Python 3, tá? O que tinha de diferente? Só tinha aqui, ó, lá na print, no Python 2.7, ele printava sem os parênteses. Agora não tá, não pode mais fazer isso, tá? Tem que botar print, abre, fecha parênteses e bota o que eu quero lá dentro para printar. Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Isso aqui é um exercício, tá? É um programinha que tem quantas linhas? Tem 3, 4 linhas, tá? Ele inicia, tá? Fazendo o quê? Fazendo aqui meio que criando uma lista, tá? Então ele inicia criando for, né? Para ir de um range, né? O que vai ser esse range? Ele vai estar criando uma lista para mim, gerando uma lista de um start, que é um valor inicial aqui que é 10, até um valor final que é 1. Lembrando, o valor final ele não entra na lista, só o valor inicial. E aqui eu tenho um decremento. Qual é o decremento? É menos 1. Então, qual vai ser os valores dessa minha lista, tá? Desculpa, mas o meu mouse tá péssimo para trabalhar hoje, tá? Então, esses valores vão ser assim, ó. Vai ser 10, 9, 8, ok? 7, 6 e assim por diante, tá? Até chegar ao 2. Lembrando que o 1 não vai entrar na lista. E aí, tá dizendo aqui, isso aqui são os valores da lista, ok? Esses vão ser os meus valores da minha lista. Mas na hora que eu for printar aqui, ó, ele tá pedindo para printar o valor que está numa determinada posição, que aqui é a posição 3, que é a posição inicial, e aqui ele deixou em branco, aqui ó, a posição final,
Então, é da posição 3 em diante. Como que eu sei qual é a posição 3? Bom, quando eu vou começar aqui a trabalhar, eu chamo isso de vetor, né? Mas é uma lista. Dentro do meu vetor, essa posição aqui é a posição 0. Essa aqui é a posição 1. Essa aqui é a posição 2. Essa aqui é a posição 3. E aí vai indo até a minha posição. Que posição? Posição 8. Ok? Lembrando, o último não vai entrar. Então, eu vou estar escrevendo de que valor a que valor? Daqui, ó, do 7 até o 2. É isso que vai estar aparecendo. Porque eu não estou solicitando o início aqui, ó. Estou mandando printar a partir da posição 3, tá? Até o final, que não foi indicado ali. Lembrando que quando eu estou criando um range, o último valor não entra dentro da minha lista que eu estou criando de elementos. E eu criei uma lista ali que iniciou no 10, é como se fosse uma contagem regressiva, só que ela não vai entrar no 1. Então, a minha resposta vai ser aqui, ó. Qual a resposta? O que ele vai estar printando? O que é o print, né? É escrevendo na tela. O que ele vai printar? O que ele vai escrever na tela? Ele vai escrever a letra D, tá? Ou seja, ele vai mostrar de 7, 6, 5, 4, 3 e 2. Lembrando, não vai mostrar o 1, porque ele, num range ele não mostra o valor final. E outra coisa, se eu quisesse que ele mostrasse o valor 1, por exemplo, fizesse 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, como tá aqui, ó, tá? Eu teria que, essa posição teria que estar 0 aqui, ok? Para ele mostrar meu valor final, mas isso não tá acontecendo, então não é, tá? Os outros estão errados. É isso que o trecho vai estar mostrando aqui, tá? É uma lista simples com valor inicial, final, um decremento, e aqui ele também está pedindo uma determinada posição na hora de printar. É isso que ele está fazendo, uma coisa bem simples. Poderia observar se tivesse algum erro, alguma coisa, mas a gente não notou nada, tá? Então a resposta é a letra D. Aqui eu rodei no Google Colab, só para a gente verificar direitinho, tá? E aí, lembrando, ó, o que tem aqui, né, nesse código, que eu falei um pouquinho antes, é a chamada indentação, né? Então, por exemplo, aqui o for, né, que é o meu para determinada condição, né, 2 pontos. Na hora que eu indico esses 2 pontos, quando eu dou o Enter, automaticamente ele já faz essa indentação. Se eu puxar esse X bem aqui para a ponta, por exemplo, ele vai dar um erro, tá? E aí não roda. Essa que é a questão. Então, por isso que tem que ter indentação. Toda vez que eu tenho meus 2 pontos no final da frase, eu tenho uma indentação, tá? E a gente vai verificar isso mais adiante. Então, essa questão número 1, a resposta é a letra D. Questão número 2. Na questão número 2, diz assim, analise o código Python a seguir. Tem um código também, de novo, ó. Eu já vi todas as questões são muito com código. São códigos simples, assim. Peguei umas maiores, mas eu não quis colocar ainda, depois vou ver. Vamos iniciar pelo básico. Então, esse também usava é um pouquinho mais antiga, essas questões são de 2015, acho que é 2016, tá? São todas praticamente para fisco, para tribunal de contas, essas coisas do gênero. Então, aqui ele também quer a resposta ao que está saindo ali. Então, aqui ele está utilizando uma outra, né? Antes ele estava usando uma coisa, agora ele está usando o while, que é o enquanto. Enquanto len, o que é len, gente? Len é o tamanho, tá? O tamanho disso aqui for menor do que 6. Ou seja, ele está dizendo que o meu, eu vou chamar de vetor, tá? Porque a gente vai estar construindo um range aqui, tá? E eu chamo de vetor, não adianta. Então, quando o meu vetor vai iniciar aqui por 1, enquanto ele for menor do que 6, essa é a minha condição de parada do enquanto, tá? Olha os 2 pontos aqui. Aqui tá a indentação bonitinha. Faço o quê, né? Ou seja, crio uma lista, isso que ele tá querendo ali, ó. Pega uma lista e faça esse cálculo aqui dentro, aqui, ó, tá? Qual é esse cálculo que eu quero aqui? Ele quer que pegue o determinado valor e multiplique pelo tamanho da minha lista ali, especificamente, tá? Ele quer que
Pegue o valor elemento da lista e multiplique pela quantidade de elementos. O último valor da lista e multiplica pela quantidade de elementos. É isso que ele quer. E printa essa lista lá no final. Tá? Então, quando a gente dá uma analisada simples aqui por cima, eu tenho erro de compilação? Não. Lembrando, eu posso compilar Python? Não, Python não é compilado, então a letra D já foi embora. Tá? Lembrando, Python não é compilado, Python é interpretado. Eu poderia ter um erro de execução? Poderia. A princípio aqui eu não estou notando nenhum erro de execução, então não vai ter erro de execução assim. Eu acho que eles não vão ficar tirando parênteses, botando parênteses, eles não vão fazer coisas básicas, eu acho assim, bestas, né, que podem gerar muito problema. Então tem que ter um pouquinho de cuidado. Então ele vai exibir um valor, vamos ver qual valor ele vai exibir. Lembrando, que valor ele inicia? Ele vai iniciar pelo valor 1. Está dizendo ali que ele vai iniciar pelo valor 1 e está dizendo que ele vai multiplicar esse valor pelo tamanho do elemento. Nesse momento, qual é o valor do elemento? Ai, eu vou botar um vezes diferente no próximo, tá? É 1, tamanho do meu elemento, ou seja, o tamanho da minha lista é 1. 1 vezes 1 vai dar 1. Então, a minha resposta aqui, lembrando que eu vou usar o meu valor inicial, que é 1, o meu segundo valor vai ser 1 também. É a minha resposta. Tá? Só que agora eu vou rodar de novo, porque eu vou rodar isso 5 vezes, que é enquanto for menor do que 6. Tá dizendo ali, enquanto for menor que 6, iniciou no 1, tá? Então, o segundo elemento, essa posição 0, lembrando, posição 0 é a posição 1, tá? Na minha posição 1, agora eu tenho o valor 1. E eu vou multiplicar pelo quê? Pela minha segunda rodada. Que agora, qual é o número de elementos que eu tenho no conjunto de dados? 2 elementos. 2, vem para cá, 2, 1, 2. Não estou somando, é números, né? Ou seja, um elemento, 2 elementos. Podia ser 10, 20, 50, não importa o valor que está ali dentro. Então, eu estou pegando o último elemento da lista, que é esse que ele quer, e multiplicando pelo tamanho da lista. Lista agora está 2. Então, 1 vezes 2, ou seja, o resultado da minha lista continua sendo o valor 1 inicial, o valor 1 da primeira rodada, mais 1 vezes 2 é 2. Esse aqui é o elemento número 2, tá? Posição número 2. E aí eu vou para a terceira rodada, porque enquanto meu tamanho de vetor for menor que 6, e ele é, L é menor que 6, tá aqui, isso aqui é o meu L, tá? 3, eu tenho 0, 1, 2, 3, eu tenho 3 elementos aqui, tá? Então, eu vou fazer 1 vezes 1 nada, desculpa. É 2, porque é o último elemento, esse é o último elemento aqui. Vezes o quê? Qual é a minha posição agora? 3, ou seja, eu tô fazendo a minha terceira rodada. Ok, e aí eu vou construir o meu vetor. Posição 0, posição 1, isso aqui é 1. Posição 2, e agora a terceira posição é 2 vezes 3, que é 6. E fechou. Acabou? Ainda não, porque eu tenho que rodar 5 vezes. Só que agora o meu no último elemento é o 6. 6, eu vou botar um vezes normal assim. Vai multiplicar pelo quê? A minha quarta rodada. Quarta rodada, beleza. E aí o meu vetor vai ser o quê? O meu vetor vai continuar sendo a mesma coisa. 1, o 1, o 2, o 6 e agora na posição 4 eu tenho 4 vezes 6 vezes 4, 24. 24 e vai fechar. Acabou ainda o meu enquanto, meu while? Não, porque eu ainda tenho mais um, porque é menor que 6, né? Então, o último elemento é 24 da minha lista. Peguei o último elemento, esse aqui, 24, e vou multiplicar pelo quê? Pela minha quinta rodada. Quinta rodada. E aí, vou construir a minha lista. Repetindo sempre os outros números, né? Posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. E a quinta posição é 5. Ah, desculpa, 5 nada. 24 vezes 5 vai dar 120. Fica, gente, multiplicado. E fechou.
E eu vou fazer de novo? Não, porque quando eu entrar aqui no meu enquanto, ele vai para 6. 6 é menor do que 6? Se isso é verdadeiro, é falso. Falso, né? 6 é igual a 6, não é menor que 6. Então, ele para ali, esse enquanto, e acaba. Então, tá aqui os valores que vão ser exibidos. Os valores a gente achou, não são esses, não são esses, e é a letra C. Os valores vão ser exibidos, vai ser 1, repetindo o número inicial, e aí eu começo 1, 2, 6, 24 e 20, que foi o que a gente pegou. O que é essa conta aqui que ele estava fazendo, né? É o último valor do vetor, sempre multiplicado, tá? A minha lista ali, né? Pela posição do vetor que ele estava sendo executado. E aí, como o teste de parada é quando o valor de elementos do vetor for menor que 6, né? Der negativo, ou seja, falso, aí eu paro de executar e printo. Então, a resposta é a letra C. Aqui está a execução dele, tá? Bonitinho, ó. Deu 1, 2, 6, 24 e 20. Quando a gente faz, quando a gente roda, é bem rapidinho, né? Não levou ali, ó, 0 segundos, tá? Bom, o 3. O 3 eu tenho L1, L2. Eu tenho um L1 aqui, ó, que tem posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5 e posição 6, só pra gente entender. Então, eu já tenho, eu vou chamar de vetor, tá? Mas não sei como vocês chamam, mas é um vetor de 7 posições ali, que vai de 0 a 6, ok? No L2, eu tenho posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Tem 5 elementos, ok? 0 a 4. E aqui ele está solicitando o quê? Ele está dizendo aqui, ó, para cá no range. Aí ele está botando aqui, que range é esse? Valor inicial, menos 1. Aqui ele está pedindo o len, que está negativo também, que é menos o quê? O que é len? É o tamanho. Tamanho de quem? De L1. Qual é o tamanho de L1? Quantos elementos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho de 0 a 6, eu tenho 7 elementos no total, tá? Como se fosse um N, tá? Só que aqui, então, é menos 7. Porque ele, em vez de colocar o 7, ele quis fazer a contagem do número de elementos de L1, ok? Então, no range de valor inicial, ou seja, de startar de menos 1 a menos 7, pulando de menos 1 em 1, tá? Que é um intervalo aqui, ó. Esse intervalinho. O que ele tá pedindo, gente, né? O que ele tá querendo aqui? Bom, o que ele quer que faça nessa linha 3, tá? Ele quer, dentro desse range aí, como que ele vai querer, como que vai aparecer, né? Achamos o range, que é um intervalo 7. Lembrando que a gente vai utilizar do início ao final dele sem usar o elemento número 7, tá? Na posição menos 7, sem considerar. Quando ele usa negativo, é porque ele quer que a gente coloque de trás para frente. Então, a posição ela vai inverter, tá? Digamos assim, a gente usaria as posições negativas. Então, eu vou estar aqui, ó, menos 1 vai ser 20, tá? Menos 2 vai ser 18, menos 3 vai ser 15, menos 4 vai ser 14, menos 5 vai ser o 13 e o menos 6 vai ser o 12. Lembrando que eu não uso a posição menos 7 aqui, ó, ela não entra, tá? Então, essa posição aqui, ó, é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e menos 6. Mas por que eu tô saindo do menos 1? Tá aqui, ó. Eu vou sair do menos 1 até a posição menos 7. O menos 7 porque o tamanho dele é 7. Tá pedindo para mim ver o tamanho aqui no len, tá? Só que lembrando, não uso o menos 7. Por quê? Porque eu não uso o último número, o último elemento, ele não entra, tá? A gente não considera ele para dentro do cálculo que a gente quer fazer. Então, esse aqui vai ser o meu L1 agora, tá?
Esse aqui é o meu L1, tá? Esse aqui é o incremento bonitinho. Foi isso que ele pediu. Então, achei o L1. Tenho 6 valores ali de L1. Eu vou botar dentro do colchete, tá? E aí ele diz assim, agora fizemos a linha 3 aqui, ele vai para a linha 4. Se é um if, tá? Se L1 in, ou seja, dentro, contido em L2, ou seja, o que que ele quer? Ele quer uma intersecção. O L2 é esse que tá aqui, ó, tá? Ele quer de menos 5, 2 pontos, menos 2. Bom, de menos 5 a menos 2, a intersecção deles vai ser o L2 aqui, L2, a minha intersecção de menos 5 a menos 2 ia ser 10, 12 e 14. Esse é o L2 agora. E fechou, porque ele quer de menos 5 a menos 2, ok? Lembrando que isso é sem o último número. Então, posição menos 5, menos 4 e menos 3. Ok? Ok. E aí, como ele está pedindo aqui, ele está dizendo se L1 in, ou seja, contido no L2, print L1 desse K aqui que ele pediu. Então, o que que ele quer? Ele quer a intersecção dos dois. Quais valores vão aparecer na ordem dos dois? Qual seria a intersecção desses dois? Né? Ok? E na ordem, claro, porque aqui é negativo, né? Vai ser 14, aqui ó, e 12. Porque eu tô pegando o L1 lá de cima, gente. Tá? Aqui ó, 14 e 12 são os mesmos valores que existem nos dois elementos. Porque ele tá pedindo dentro de L2 o que eu tenho se L1 dentro de L2. É isso mesmo que ele quer. Ele quer uma intersecção dos elementos. Então, aqui também eu não iniciei fazendo isso, mas eu não achei erro de sintaxe, eu não achei erro de execução a princípio. Tá tudo aqui, ó, identado, identado, identado. Tem duas identações aqui bonitinha, ó. Tem os dois pontos em cada frase, tá? Tem como exibir só o 12? Não, e esse também não. Então, é a letra D. A resposta, a exibição dos dois números vai ser 14 e 12. Acho que deu mais ou menos para entender, né? O que que ele tá querendo. Ele tá querendo é como se fosse um raciocínio lógico matemático aqui. Ele quer extrair, tá? O que tá de L1 contido dentro de L2. É isso aí. Beleza. Então, a resposta é a letra D. Ok. Número 4, que é um segundo. Também tem, ó, tem 3 linhazinhas. 1, 2, 3. Lembrando que não é Python 2.7, é Python 13. Eu já arrumei, era só esses parênteses aqui no print que não tinha mesmo. O resto estava funcionando tudo normal. Então, de novo, eu tenho aqui, tá? Usa a letra que quiser, tá? Lembrando que o Python é case sensitive, eu não falei isso antes. O que é case sensitive? Ou seja, a letra, por exemplo, aqui tem um L maiúsculo é diferente de L minúsculo. Então, cuidado, tá? Na hora que tá escrevendo, na hora que tá olhando. Beleza. Então, aqui eu tenho também um vetor, ó, 10, 12, 14, 16. Eu tenho posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, beleza? Para K in range, ou seja, de novo, ele adora isso, adora um range, uma lista. E essa lista tem índices, como a gente acabou de ver, 0, 1, 2 e 3. E aí ele pede para printar o que range que ele está pedindo aqui, ó. Ele está pedindo iniciando no 4, terminando no menos 5, com um decremento de menos 1. Dá para fazer isso? E printar ele
posso fazer isso? Não, né? Então, aqui vai vir um erro. Porque eu não posso fazer. A gente acabou de ver que qual é o tamanho da nossa lista. 0, 1, 2, 3. Qual é o número de elementos que eu tenho? 4. Tem 4 elementos. Tá? Tem como eu chegar lá no menos 5? Tem não. Tá? Então, os meus índices vão ser 0, 1, 2 e 3. Então, isso aqui é um erro de quê? De execução. Na hora que eu executar, ele vai dar um erro de execução, mas o objetivo não é esse. O objetivo é um erro de sintaxe, ou seja, tem uma coisa aqui que está dizendo que não é possível executar. Por quê? Porque eu errei. Ou seja, eu estou pedindo uma coisa maior e eu tenho uma coisa menor. Né? Então, eu tenho 50 reais e eu preciso pagar uma coisa com 100. Tem como acontecer isso? Não. Então, está acontecendo a letra A aqui, um erro de sintaxe. Ok? Então, a resposta desse é a letra A. Eu achei que eles não faziam questões desse tipo, sabia? Eu acho que erros de execução nunca vai ter, mas pode ser que aconteça erros de sintaxe como esse, que é ficar tentando, ou seja, por que eu não estou conseguindo printar, né? Por que eu não estou conseguindo printar o 16, o 16, o 14, o 12, 10, tá? Decressivo ali. Porque tá mandando printar uma coisa maior do que eu não tenho todos esses valores, ok? Então, a resposta é a letra A. Aqui tá o resultado, ó. Quando você roda, tá? Lembrando, erro de sintaxe. Quando você roda, ele diz aqui, ó, um erro, e ele diz, ó, um erro dentro do meu range, tá? Na hora que você rodou, ele tá imputando ali o problema do erro. E ele mostra, ok? Então, é legal pra gente verificar isso aí. Questão número 5 questão número 5. Considere os operadores exponenciação, comparação de igualdade, módulo, resto da divisão. Analise a lista dos símbolos que respectivamente representam esses operadores no Python. Ok. Então, é no Python. E aí, quer saber? Exponenciação. Aqui, ó. Exponenciação no Excel. Exponenciação no Excel. Exponenciação é o que? É esses símbolos aqui. 2, né? Comparação de igualdade. Lembrando que quando eu vou fazer uma coisa chamada de atribuição, sim, por exemplo, a minha variável A recebe 4. O que é isso aqui que eu estou fazendo? É um igual, né? Só que dentro do Python isso é um símbolo de atribuição. A minha variável A recebeu 4. É igual a 4 naquele momento. Então, está dizendo que ela está recebendo aquele valor 4. Então, quando eu quiser comparar alguma coisa, por exemplo, 4 é igual a 4, eu não posso usar o símbolo só de uma igualdade. Eu tenho que usar duas igualdades para dizer que 4 é igual a 4, ok? E o módulo é o resto da divisão, ok? O que é módulo? O módulo é o resto da divisão. O quanto que sobrou da divisão? Como assim? Então, por exemplo, 9 divididos por 3. Quanto é 9 divididos por 3? Ai, dá 3. 3 vezes 3 dá 9. Qual é o resto da divisão? 0. Tá? Ah, mas, por exemplo, eu tenho 10. 10 divididos por 3. Quanto é 10 divididos por 3? 3. 3 vezes 3 dá 9. Qual é o resto da divisão? 1. Tá aqui, ó. O valor inteiro da divisão. É um módulo. Tá? Como que a gente representa? A gente representa pelo símbolo da porcentagem. Então, tá aqui, ó. A minha resposta é a letra B. Mod a gente não usa, tá? E soma igualdade eu não posso usar, porque soma igualdade é atribuição, tá? Por exemplo, é a variável recebendo um determinado valor. Então, a resposta, exponenciação, comparação de igualdade e módulo, ou o resto da divisão, tá? Só que a gente chama de módulo, né? Na hora que a gente vai fazer o cálculo, que é o quanto que está sobrando da divisão, que é essa parte aqui, que é o que me interessa, tá? Ele é o símbolo de porcentagem. Então, a resposta da número 5 é a letra B.
Aqui está o gabarito, finalizamos a primeira aula.